Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e o objetivo desse canal é orientar, colaborar e cooperar com conteúdos para o estudante de direito. Estamos num projeto de comentar artigo por artigo do Código Penal brasileiro. Hoje vamos comentar o artigo 4º. Vamos à redação? Considere-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Esse artigo é até fácil de decorar, mas o objetivo aqui não é decorar, é compreender, né? Nesse artigo, especificamente, a gente está tratando do tempo do crime. E dentro do tempo do crime, a gente tem três teorias. A teoria da atividade, onde o crime é o momento da conduta, o momento da ação. A teoria do resultado, onde o crime é o momento da consumação, também chamado de teoria eventual, teoria de evento. E a teoria mista, onde é uma mistura das duas, onde é relevante o momento da ação e o momento da consumação, o momento do resultado. Porém, no Brasil é adotado a teoria da atividade, sendo aplicado as leis no momento da ação, tá? Por isso, quando a gente fala tempo do crime, a gente coloca uma linha explicando o seguinte, que no momento da ação do crime é que vai aplicar a lei que está no vigor. Então, no momento da ação. Então, vou dar um exemplo para ilustrar. O agente aplica um disparo na vítima no dia 10/9, ok? 10/9 de abril. Ele tinha 17 anos e 11 meses e 29 dias. Estava na véspera de completar 18 anos. No dia de disparo, 17 anos, na véspera do aniversário. 2 meses depois, a vítima vem a falecer. Ela foi para a UTI, ficou em coma e veio a falecer. No Código Penal brasileiro, o que vai importar é o tempo do crime. No tempo do crime, ele era um menor de idade. Então, ele vai responder por um ato infracional equiparado, que está lá no ECA, que é o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Então, ele não vai responder por um crime, ele vai responder por um ato infracional equiparado, tá? Então, aqui a gente está tratando da imputabilidade. Então, a gente pode imputar um crime ao menor de idade? Não. Ele vai responder por um ato infracional equiparado. Quando a gente fala também do tempo do crime, é importante entender também que existe algumas situações que é importante a gente colocar aqui, que é a situação dos crimes permanentes e crimes continuados. Às vezes eu dou uma olhadinha aqui para ser mais fiel a vocês e não... porque eu não estou decorando aqui, eu estou conversando com vocês aqui, né? Mas para não tentar esquecer nada. O que é o crime permanente? É um crime que todo dia ele reitera a conduta, como por exemplo é o crime do sequestro, né? Então eu vou dar um exemplo diferente aqui, tá? Primeiro eu vou definir o que é o crime permanente, né? Que é aquele crime que prolonga durante o tempo. O exemplo que eu dei foi o crime do sequestro. Então o agente vai lá, sequestra a vítima e ele tinha 17 anos. Estava na véspera de completar 18 anos. Como é um crime permanente, ele sequestrou a vítima com 17. Mas o crime foi permanente, ele foi reiterando sua conduta todos os dias, né? Como eu coloquei aqui para vocês. Quando ele foi pego, né, houve a cassação ali do crime, ele já tinha 18 anos. Então ele vai responder como menor, porque ele começou o crime com 17, ou vai responder já como maior de idade. Aí nesse caso, ele vai responder
como maior de idade nos crimes permanentes, tá? Por que isso? Porque existe uma súmula do Supremo Tribunal Federal, que é a súmula 711. O que é uma súmula, pessoal? Súmula é quando, na verdade, o que acontece? As pessoas têm determinadas coisas que acontecem na lei que as pessoas não sabem o que fazer. São certos tipos de paradigmas. E aí o Supremo Tribunal faz uma audiência, uma reunião, chame lá como for, para criar uma solução para uma jurisprudência, tá? Para uma interpretação para uma jurisprudência, porque súmula não é jurisprudência. Uma interpretação para colaborar, para ajudar na solução. Especificamente no tempo do crime, o STF criou a súmula 711, que fala o seguinte: em crimes permanentes, como no crime continuado, o agente irá responder pela lei que está em vigor no momento da última atividade. Então o sujeito foi pego lá no sequestro. Quando já estava com 18 anos, ele vai responder pela última atividade. Assim como no crime continuado. O que é o crime continuado? É um agente que pratica 2 ou mais delitos da mesma espécie, os quais, pelas condições de tempo, lugar e modos de execuções, podem ser continuados. Eu vou dar o exemplo aqui de um caixa de supermercado. O sujeito vai lá, todo dia tira 10 reais. Todo dia tira 10 reais. Se ele começa, na véspera de aniversário dele, ele tirou 10 reais. Só que ele foi pego no dia seguinte, tirando 10 reais. Ele vai responder como maior de idade. A gente está falando da imputabilidade do crime em menor de idade quando ele faz a maioridade. Então a gente tem essas duas situações para discutir aqui, que é o crime permanente e o crime continuado, que se ele for pego, como a súmula do STF fala, na última atividade, ele vai responder como maior de idade. Tá? É isso, acho que eu já ilustrei para vocês, né, esse artigo que é tão importante. E uma sugestão que eu dou para vocês que estão prestando o concurso é lembrar da palavra luta. Né? Lembra de crime, violência, luta. Então, luta, você vai lembrar de lugar, ubiquidade, tempo, e você vai lembrar de atividade. Para lembrar que no Brasil, o tempo do crime é o tempo da atividade, que é a teoria da atividade, que é o tempo da ação. O que importa é o momento da ação, da conduta do agente. E não sendo irrelevante o tempo do resultado, tá? E é isso, pessoal. Espero ter colaborado. No próximo vídeo vamos falar sobre o artigo 5º. E espero vocês terem gostado. Um abraço, Ravi.